Muito bem, estamos ao vivo. Legal. Bom, muito boa noite. Já temos alguns amigos aqui. Deixa eu acertar minha câmera aqui, que resolveu embaçar. Tá sem foco, né? Deixa eu fechar ele, abrir de novo a tampinha aqui, vamos ver. Às vezes costuma dar certo, mas ela não está concordando muito comigo aqui. Ô, louco. Bom, o que importa é... Opa, aí sim, voltou. Muito bem, então já temos amigos entrando aqui. Muito boa noite a todos. Eu sou Hilton Moreno, vou estar aqui fazendo a moderação desse nosso webinar de hoje. O assunto promete render bastante aqui. Estou aqui com o Pedro, da Mitsubishi. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hilton. Boa noite a todos. Eu estou só aqui brigando com a minha câmera. Deixa eu fechar aqui para ela não ficar embaçada, mas o que importa é o Pedro estar aparecendo direitinho aqui na imagem. Bom, como vocês já sabem, né, a maioria está acostumado aqui ao nosso evento, tem o chat para você ir deixando as suas perguntas que vão sendo respondidas na medida do possível pelo próprio Bruno, da Mitsubishi, que está aqui também no controle. Algumas perguntas vão ficar para o final, para o Pedro responder aí para a gente. Eu tô incomodado aqui com a câmera, mas não faz mal. E aí, no final, então, a gente vai colecionando aqui as perguntas e o Pedro, no final, volta respondendo aqui para nós, né? O webinar de hoje, o Pedro vai fazer a apresentação de um software da Mitsubishi muito legal. É um software gratuito, faz diversos dimensionamentos, aplicações, desenho, cálculo, enfim, é muito legal aqui no preparativo para o nosso webinar de hoje. O Pedro foi me apresentando aqui, eu achei muito, 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 muito legal. Então, promete aí, a responsabilidade do Pedro é grande em mostrar para a gente esse software aí. Quer dar um alôzinho, Pedro, enquanto eu não começo aqui, só para calibrar a expectativa da turma aí? Não, sem dúvida. Hoje vamos falar do software do MelSelect, né? Uma ferramenta gratuita, né? Isso é bem legal e bem fácil de usar, né? Eu acho que eu venho acompanhando bastante as suas lives aqui, né? Então eu vejo que você fala bastante. Ontem mesmo, o dimensionamento do disjuntor, conforme a temperatura, as curvas, né? Então a gente vai conseguir ver um pouquinho de tudo que você vem falando aí ao longo das lives. Legal, por isso que eu curti bastante. Cálculo de curto, tudo isso tem aí no software. Então, seletividade, né? É um negócio bem legal mesmo. Então, nós já estamos aqui com 3 minutinhos. Então, pessoal, vocês já conhecem a regra, né? Vão digitando aí no chat as dúvidas, comentários, sugestões. Como eu disse, nós temos o Bruno da Mitsubishi aí que vai podendo responder algumas eventualmente, e no final eu passo aqui as perguntas selecionadas, que a gente vai selecionando, eu passo para o Pedro, então, responder no final, tá bom? Então, eu vou apresentar o Pedro aqui para a gente dar início ao nosso webinar. Então, o Pedro Okuhara é especialista de produtos e aplicação da divisão de automação industrial, responsável por produtos de baixa tensão e gestão de energia na Mitsubishi Electric. Ele é engenheiro mecatrônico pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração com ênfase em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação com certificação internacional em gestão de energia pela Câmara Brasil-Alemanha. Como eu gosto de falar, e não falo isso para todos os apresentadores, né? Vocês vão beber água diretamente da fonte aqui. Então, aproveitem o conhecimento do Pedro e acho que no final aqui a gente vai estar muito, muito bem servido aqui de informações, tá bom? Então, Pedro, comando o show agora é com você. Estou aqui na retaguarda se precisar de alguma coisa. Boa palestra. Ótimo, muito obrigado, Hilton. Vamos lá, então, eu vou compartilhar a tela aqui, né? Eu acho que
o Wilton já fez a introdução de quem eu sou, então vamos partir logo para o tema, que a gente aproveita melhor o tema. Eu vou desligar a câmera aqui, eu vou deixar ela só no começo para a gente ficar mais próximo, e aí depois eu tiro ela para não atrapalhar ela durante os slides, tá? Antes de começar, eu queria entender um pouquinho quem está do outro lado, né? Aqui estou eu e o Wilton, né? Já falando um pouquinho sobre a gente, mas seria legal também entender, né? Para ver o público, tem muita gente conectada, né? Então, é interessante saber, né, qual o perfil de vocês, com o que vocês trabalham, né, o público aqui da Potência em si, né, então está sempre presente, né, nesses eventos, isso é ótimo. E a gente espera só alguns segundinhos aí até completar essa pesquisa e a gente já pode ir acompanhando, tá? Tem muita gente da indústria, né, muita gente da área educacional, né, aluno, professor, né, pessoal fabricante de máquina, integrador, então está bastante diversificado, isso é muito bom. Acho que já deu tempo, então vamos seguir para o tema. Aqui estão as redes sociais da Mitsubishi, para quem não conhece, né, a Mitsubishi está em todas as plataformas, eu sugiro acompanhar aí, seguir a gente, tem bastante conteúdo em todas elas, a gente faz webinars mensalmente, tem vídeo, então acompanha lá que tem bastante conteúdo praticamente toda semana. Antes de entrar no tema em si, eu queria falar um pouquinho da Mitsubishi, porque muita gente acaba não conhecendo, né? Hoje eu vou falar da Mitsubishi Electric, muita gente quando lembra de Mitsubishi, vem a Mitsubishi Motors na cabeça, né? Então, a gente fala que elas são empresas irmãs, né, que nasceram aí quando a Mitsubishi ela veio a ser desmembrada, né, e nasceram mais ou menos algumas quase 600 empresas, né, então tem a Kirin, tem Tóquio, Banco de Tóquio, tem a Mitsubishi Motors, que todo mundo conhece, tem a Nikon, que faz câmera, então são empresas independentes, mas a gente fala que é empresas irmãs, né, por dividir aí uma origem no começo. A Mitsubishi Electric em si, só ela, né, a gente está falando dos componentes de automação e baixa tensão, ela foi fundada em 1921, vai fazer 100 anos, agora no ano que vem, fatura aí 41 bilhões de dólares anualmente, então é para mostrar que nós somos tão grandes quanto os demais que estão no mercado, né, mais de 146 mil funcionários, então tem muita gente que trabalha na Mitsubishi espalhada por todo o mundo, né, nós estamos aqui no Brasil há bastante tempo, desde a década de 70, né, temos escritórios aqui na região sul, temos o estoque aqui em São Paulo também, então a gente está aberto aí para ajudar vocês. Aqui, bem resumido, o que a gente trabalha, né? No Japão, a Mitsubishi faz de tudo, desde a panela elétrica até satélite, né? Mas aqui no Brasil a gente filtrou um pouquinho e aí a gente decidiu trabalhar com esse portfólio, né? A parte de automação, que tem basicamente CLP, IHM e supervisório, tá? A parte de acionamentos, que aí a gente está falando de inversores de frequência para controlar motor, servomotores, né, que são mais precisos, e também a parte de robótica, né, os robôs, os braços, né. A parte de controle, distribuição e monitoramento, essa que eu sou responsável, né, então entra tudo que é disjuntor, contator, relé, a parte de medição, e por último, a parte de mecatrônica, né, os controladores do CNC, as máquinas de corte a laser e eletroerosão. Então, bem resumido, tá? Se precisar de mais dados, pode falar com a gente, ou então entra no nosso site que tem todos os catálogos lá bem explicadinho de todos os produtos que a gente trabalha. Então, hoje a gente vai falar sobre o Mel Select, né? Mel Select vem de Mitsubishi Electric Selection Software, né? É um software gratuito, eu deixei o link aqui, mas se você entrar no chat aí, né, você vai ver que tem uma mensagem gravada ali, que você pode acessar o link por ali também, tá? Então, já pode baixar, ele é bem pequeno, é cerca de 50 a 60 megas, né, mas é um software bem potente. E o que a gente consegue fazer com ele? Né? A ideia é que eu vou mostrar ao vivo aqui o software rodando e como a gente vai usar ele. Aqui está um resumo, né, o que a gente consegue fazer. Então, eu consigo montar o diagrama unifilar dele, né, eu consigo colocar a entrada em média,
eu consigo colocar um girador, os barramentos, né, colocar as cargas, né, um banco de capacitor, um motor, né, eu consigo, com ele consegue escolher os componentes, então, depois que eu montei o Unifilar, ele vai escolher para você qual disjuntor você tem que usar, qual contator, né, então você não vai precisar perder tempo fazendo essa seleção, né, ele já vai te dar uma lista ali de materiais no final. As curvas e ajustes dos disjuntores, né, então isso é um tópico bem interessante para você ver cada disjuntor que ele escolheu, qual a curva dele, quais os ajustes, então eu posso mudar o ajuste do disjuntor no software, né, então posso montar um relatório com esses ajustes para quem for fazer a instalação do disjuntor, saber o que eu tenho que colocar em cada item do disjuntor. Esse relatório é em Word, então quer dizer que você pode editar ele, pode colocar a sua logomarca, né, então fica algo profissional para você entregar para o seu cliente, né. E tudo isso é baseado em normas da IEC, né, tem uma lista de normas ali que vai sair junto no relatório, né, até para mostrar que é baseado no mesmo padrão aí internacionalmente, né. Lembrando que ele é compatível com Windows 10, né, então tem que ser o Windows mais atual, e ele é gratuito aí, como a gente já vem mencionando, para você baixar. E aí, para a gente entrar no software, eu queria mostrar só rapidamente os produtos que tem lá dentro, né? Então, como ele vai escolher para você, se você não souber algumas famílias, alguns nomes, né, às vezes pode ficar confuso, mas é uma oportunidade também de você já aproveitar e conhecer o portfólio de baixa tensão, né? Muita gente acaba não conhecendo, e a Mitsubishi trabalha aqui no Brasil, né, com toda a parte de contatores, né, começando em 10 amperes até 800 amperes, né, então um range bem grande. A gente sabe que os menores é o que mais sai, mas é importante ter uma linha completa aí para atender todas as aplicações. A bobina, né, tem vários tipos de bobina, 110, 220, 24. Esses três são os mais comuns, mas a gente tem uma diversidade de bobinas. Tem bobina 12, 48 volts, 690, 440, então depende da aplicação. A gente sabe que esses três aqui é 90% do que você utiliza. E o que a gente fala bastante é que esses contatores são contatores de segurança, eles têm os contatos espelhados, né? Então, a nossa linha padrão de contator no Japão já é uma linha de segurança, tá? Então, é importante falar que a norma brasileira não fala que tem que ser amarelo, laranja, nada disso, tá bom? Relé de sobrecarga, então, quem trabalha com contator acaba usando junto aí os relés de sobrecarga para fazer a partida direta, né, proteger o motor contra a sobrecarga. Ele acompanha o range do contator, vai até 800 amperes, tá? E ele tem dois contatos, né, um NA e um NF, pode ser montado diretamente no contator ou no trilho DIN. Então, esse é um produto que era muito utilizado, mas vem sendo deixado de lado, né? Muita gente vem substituindo ele pelo disjuntor motor, né? O disjuntor motor, ele faz também a função de sobrecarga e protege também curto-circuito, né? Então, digamos que é um produto mais completo quando eu fizer uma partida direta, tá? A nossa linha de disjuntor motor chama MMP-T32, vai até 32 amperes, tá? A corrente de curto dele é bem alta, né? 100K em 220, 240, então é uma corrente de curto bem alta. Interessante que ele tem 45 milímetros de largura, né, então, mesmo tamanho de vários concorrentes, então, você pode trocar um por outro ali, que ele vai fazer a mesma proteção. E outro detalhe interessante é que ele já tem o buraco para colocar o cadeado. Então, aqui na manopla, quando ele está desligado, eu consigo passar dentro da manopla um cadeado e aí eu não preciso comprar um acessório, né? Então, você pode economizar aí, até mesmo retirar um acessório que muitas vezes alguém pode perder ali no meio da fábrica, né? E os dois locais aqui que ele tem separadamente, né? Eu posso colocar um contato auxiliar de um lado e um contato de alarme do outro, né? Muitas vezes a gente tem que comprar os dois aí porque só vende assim. Então, na Mitsubishi é um pouquinho diferente, você pode usar somente um contato de alarme ou um contato auxiliar, tá bom? Agora, já entrando na parte mais de distribuição de energia, né, esse é um disjuntor bem parrudo, bem grande, né, são os disjuntores de caixa aberta, eles estão normalmente na entrada ali, ou então depois da subestação, né, na saída,
e a corrente nominal começa em 630 e vai até 6.300 amperes, uma corrente bem alta mesmo. Ele tem uma infinidade de acessórios e modelos, tá? Então, pode ser 3 ou 4 polos, pode ser fixo ou extraível, né, para facilitar a manutenção. Conexão traseira dele pode ser horizontal, vertical, tem vários tipos de curva, pode ter display, pode ter comunicação, motorização, né? Então, tem uma infinidade de acessórios ali que você pode estar escolhendo, né? Então, esses são disjuntores bem complexos, digamos assim, na hora de especificar, porque ele tem muitas opções, né? E normalmente a gente acaba tendo poucas oportunidades de ver ele, porque normalmente você só tem eles em grandes projetos, ou então em projetos de retrofit, né? Tem que trocar um disjuntor antigo por um mais novo, né? Então, são aplicações de grande porte nesse caso. O disjuntor de caixa moldada, eu acho que é o mais comum aqui no dia a dia, fora os mini disjuntores. Ele normalmente é um disjuntor geral ali, ou um disjuntor de uma divisão, né, de circuitos. A gente tem modelos que começam em 3 amperes até 1.600, então o range é bem grande, né, ele até é um range que peca um pouquinho do caixa aberta, mas depende da aplicação em si, tá? A gente tem 3 modelos, né, para ter faixas de curto-circuito, né? Então, normalmente, eu tenho um disjuntor que é 30 kA, eu tenho um que é 50 e tenho um que é 100 kA, né? Depende de onde você vai aplicar ele. Aqui nas fotinhas, eu deixei 3 exemplos, né, que é importante falar. A gente tem o modelo termomagnético fixo, tem o termomagnético ajustável e tem também o eletrônico, né? O eletrônico, quando a gente fala de seletividade, acaba sendo um mais preferido porque ele tem mais ajustes, né? Então, o fixo eu não tenho ajuste nenhum, né? Eu tenho uma curva que é fixa, eu não consigo alterar ela. O ajustável eu consigo alterar a corrente, né? E o eletrônico eu já consigo alterar as correntes e os tempos, né? Então, ele dá mais flexibilidade, a gente vai ver no software como a gente consegue mexer na curva com esses switches aqui, ó, que fica no disjuntor, tá bom? E o último item aqui da linha de distribuição, que é a parte de mini disjuntores e disjuntores DR. Né? Nós temos uma linha de mini disjuntores mais voltada para a indústria ou a área comercial, tem uma corrente de curto um pouco maior, tem 10 kA, e ele segue o padrão aí de mercado, né? Começa em 1 ampere, vai até 63 amperes, 1, 2 ou 3 polos, né? Tipo de curva C, que a gente mantém mais um estoque aqui no Brasil, e ele tem a opção de ter um acessório, né? Normalmente, quando tem o contato auxiliar, precisa ser uma linha mais cara, né? Então, a linha padrão já tem a possibilidade de ter um acessório, que é o contato auxiliar. O disjuntor DR, né? Nós optamos por trabalhar com o disjuntor DR em vez do interruptor DR, então quer dizer que o nosso disjuntor DR faz a função de sobrecarga, curto-circuito e diferencial residual, né? Ele faz os 3, né? Então, você não precisa instalar o IDR do lado do mini disjuntor, né? Então, você economiza espaço, né? Instalação, cabeamento, tempo, né? Então, isso ajuda bastante. E aqui, esse é um item que foi lançado recentemente, foi lançado agora em agosto, é um multimedidor de energia, normalmente vai na porta do painel, então, para você saber o que está se passando, né, no disjuntor ali, você acaba instalando esses medidores, que antigamente a gente usava aqueles analógicos, né? Então, hoje eu tenho um digital que ele consegue medir tudo, né? Vai medir tensão, corrente, frequência, fator de potência, potência ativa, reativa, aparente, consumo. Então, ele mede praticamente o que todos aqueles medidores faziam, né? Em um equipamento só. E o que é mais interessante é que ele já tem comunicação também, né? Então, eu posso mandar essas informações para alguém ali, para um PLC, para um supervisório, para alguém que pode tomar alguma decisão, né, analisar aqueles dados, armazenar, né, ter um histórico e poder analisar como é a qualidade de energia da sua rede. Bom, então vamos para o software agora, né, agora que foi uma rápida introdução, vamos falar do software, que eu acho que é a parte que todo mundo quer conhecer.
Essa aqui é a tela inicial do software, então depois que você instala, é bem simples instalar, basicamente você vai dando o avançar ali, e ele termina a instalação, né, e aí a primeira vez que você abre, ele tem essa tela aqui. Então, Create New Project aqui, o software no momento ele está em inglês, tá, gente, mas a gente está trabalhando para ter uma versão em português, né. Apesar de estar em inglês, são poucas termos estranhos, né? Então, a gente vai passar por tudo aqui hoje e você vai ver que a gente vai levar 10, 15 minutinhos para ver todo o software. Então, é bem simples mesmo. Quando a gente dá um Create New Project, você começa a fazer o seu projeto, né? Eu vou dar o nome aqui do projeto, vou chamar de Revista Potência. Um comentário aqui, eu vou chamar de Webinar. Aqui é importante você selecionar o país, que é o Brasil, tá? Quando a gente seleciona esse item como Brasil, é importante que ele usa o portfólio, os produtos, né, aqueles produtos que eu acabei de explicar, eles vão estar filtrados aqui, porque, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho outros produtos, né, na Europa eu tenho outros e no Japão eu tenho outros ainda, então é importante você selecionar para poder fazer esse filtro, tá bom? E aí a gente entra nas configurações do seu projeto em si, né, então para começar a frequência, no Brasil, aqui é 60, né? No Japão é 50, na América Latina, aqui a maioria também é 50, a gente coloca 60, que é o nosso. Aqui o segundo item é a máxima queda de tensão, né? Eu vou deixar 5%, mas você poderia colocar um valor maior ou menor, então 5 tá dentro. O próximo item ele chama de Model Selection. Aqui ele fala da prioridade na hora de escolher o disjuntor, tá? Então tem dois tipos, tá? Tem o modelo ajustável e tem o modelo fixo, né? Então, eu posso escolher qual ele vai escolher na hora, mas, por exemplo, se eu escolher fixo aqui, e não for possível utilizar um fixo, ele vai escolher um ajustável automaticamente, você não precisa se preocupar. Então, eu vou deixar fixo aqui, porque fixo normalmente é um disjuntor mais barato, né? Então, a gente está pensando também no custo. O próximo passo aqui é em relação aos condutores, né, na sua instalação. Ele vai te ajudar a dimensionar também os condutores. Você precisa colocar só algumas informações. A primeira é a seção máxima do condutor. Então, eu poderia colocar um valor maior ou menor, tá? Então, você escolhe com qual limite você quer trabalhar para que você tenha a sua instalação. Vou deixar 300 aqui. A temperatura ambiente, né? Então, o Brasil aí é um país muito grande, né? No Nordeste, no Norte tem temperaturas maiores e no Sul do país, no Sudeste, tem temperaturas menores. Então, é importante saber como vai estar, né? Até mesmo se vai estar numa sala climatizada, por exemplo. Vou deixar 40 aqui, né? Um caso mais extremos. E aqui é o máximo a queda de tensão no cabo, né? No condutor. Então, vou deixar 2%, como tá. Aqui, se você for utilizar barramento, e o próximo de barra é barramento blindado. Então, são dois tipos de barramentos, nem sempre a gente usa, tá? Então, se você for utilizar, não precisa preencher nada, tá bom? E o último item aqui, ele chama de margem de segurança, né? Margem de segurança é para você ter uma garantia em caso de falha, né? Então, os valores aqui é entre 15% e 25%, né? Quanto maior, mais seguro você está, mas pode ser que o custo do seu projeto fique um pouquinho mais caro. Então, eu vou deixar 15%, considerando que a gente vai calcular aí mais próximo da realidade. Essa segunda aba aqui em cima é a parte do relatório, que nem eu comentei, ele vai gerar um arquivinho Word para você, né? Então, aqui você coloca os dados da sua empresa. Aqui, Company Name, Mitsubishi Electric, Phone Number, aqui você poderia colocar todos os dados, tá? Então, site, tudo isso. E aqui ele tem o nome do projeto, né? Eu vou chamar aqui de novo de Revista Potência. Aqui, se tivesse alguma localidade, vou colocar São Paulo. O nome do cliente, por exemplo, se tivesse um cliente final, né? Eu vou colocar Webinar. E a revisão, né? Muitas vezes o projeto vai sofrendo revisões e a gente tem que mudar de 1.0 para 1.2, 2.0 e assim por diante. Então, digamos que eu preenchi tudo, eu dou o OK aqui, ele gera aqui para você o seu projeto. Tá? Então, estaria pronto para a gente começar a editar. Eu vou só passar esses botões aqui para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Vou começar do final. Então, depois que eu criei, se eu quiser exportar, por exemplo, eu dou exportar aqui e salvo em um arquivo, né? Eu posso mandar esse arquivo por e-mail, posso gravar num pendrive e dar para o cliente,
né? O cliente pode instalar o software, vir importar e abrir esse arquivo com o projeto, né? Então, é interessante que você pode deixar uma cópia no cliente, uma cópia na nuvem, né, para você ter uma segurança. Aqui no Change the Project, você consegue visualizar o que você acabou de preencher e mudar. Então, se eu errei, eu esqueci de colocar, eu não queria 300, eu queria 240. Você vem aqui, muda e dá OK, ele já salvou de novo. O delete, se você quiser apagar, né? E o copy é interessante quando você quer fazer algumas simulações. Por exemplo, eu tenho um projeto original nosso, mas eu quero mexer, mas eu queria deixar o original. Então, eu dou um copy aqui e dou um outro nome, né? Vou chamar de teste aqui, e aí ele copia o projeto inteiro, tá bom? Então, esses dois são iguais. Você pode vir, clica no projeto que você quer e dar o Open. Ou, se você clicar 2 vezes também, ele já entra no software. Essa é a tela do software, tá? Você vê que são poucos botões que a gente tem aqui, tá bom? Começando aqui, né? Aqui só a parte que a gente configura a página em si, onde eu vou colocar os itens do diagrama, né? Então, eu posso mudar o tamanho da tela, né? Eu vou deixar 1, que é o maior que tem. Orientação, né? Retrato ou paisagem. Posso colocar uma grade para facilitar ver onde está. Posso colocar uma régua, né? E o page break é quando tem quebra de páginas, quando tem muitas páginas. O zoom, né, eu posso diminuir ou aumentar, tá bom? E o range aqui para você dar uma navegada, né? Eu clico aqui, ele mexe, né? Então, esses demais botões aqui a gente vai ver ao longo da apresentação. A segunda parte aqui é o Toolbox. Toolbox mostra todos os itens que eu tenho para adicionar. Então, são basicamente esses que estão aqui. Ó, o primeiro, separando em cima, ele mostra um diagrama, tá? Esse aqui é de média tensão, então, seu sistema sempre vai começar com a média. Você pode colocar um transformador de baixa, né? Um gerador, né? Quando você tem geração e concessionária junto. Aqui são os condutores ou barramentos para fazer a distribuição, né? O feeder, né? Que aí é uma divisão, um disjuntor que você está colocando para fazer um circuito separado. O coupling é quando você faz intercalamento com a geração e a concessionária. Então, quando eu tenho duas alimentações separadas. E esses 3 últimos itens são as cargas, tá? Eu tenho um motor, eu tenho uma carga que ele chama de carga genérica, né? De load, que aqui eu posso pegar qualquer valor de corrente, jogar aqui, jogar o fator de potência, a gente vai ver isso. E o último, que é o banco de capacitor. Beleza? Aqui embaixo a gente tem uma tela de alarme, tá? Então, qualquer errinho que der, se você fizer alguma configuração que não for possível, ele vai te avisar aqui. E aqui do lado a gente tem a barrinha de propriedades. Tá? As propriedades, conforme a gente for adicionando os itens, a gente vai ver a propriedade de cada um. Vou montar o circuito, então, só para a gente simular tudo isso que a gente está falando. Então, o circuito sempre começa com a entrada de média, mesmo que você não tenha, tá? A gente acaba colocando. Ó, coloquei. Vou colocar um barramento para distribuir. Ó, venho aqui no conductor. O que é importante tem uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha tem que encaixar. Se ela não encaixar, o item vai ficar azul, tá vendo? Sempre que não ficar azul, quer dizer que ele não está conectado com outra peça, né? Com outro circuito. Então, para conectar, clica e arrasta. Tá bom? Então, só para mostrar as bolinhas que eu estava falando, ó, é isso aqui, ó. Tem que sempre conectar aqui, ó. Beleza? Vamos continuar. Vou colocar, então, aqui um feeder, que é o disjuntor, né? E vou colocar aqui mais um condutor. Beleza? Vou colocar uma carga, um motor aqui, que eu acho que é bem comum, né? Todo mundo tem um motor, seja uma bomba, né? Uma bomba de caixa d'água, bomba de piscina. Vou colocar uma carga genérica aqui. Então, vocês viram que foi bem simples de montar, né? Eu montei aqui com alguns cliques apenas. Digamos que a parte do diagrama está pronto, né? Se eu tivesse mais itens, eu poderia ir adicionando, né? Eu posso pegar outro condutor aqui, clicar aqui, ó, e ir adicionando. Posso colocar um banco de capacitor aqui, ó. Pronto. Ó, Bruno, é Hilton.
Bruno? Opa, tudo bom? Tudo. Desculpa te interromper, é uma curiosidade aqui, só não sei se é uma hora certa, se eu ia falar depois. Uhum. No caso de motores aí, tem como escolher o tipo de partida do motor? Só para. Tem, é uma ótima pergunta. Quando a gente for entrar aqui, ó, eu cliquei no símbolo do motor, ele abre aqui na propriedade os tipos de partidas, né? Então, pode ser partida direta, partida estrela-triângulo, ou até mesmo inversor, né? Então, inversor é um item que a gente vem trabalhando bastante aqui na Mitsubishi. Então, você pode escolher e até depois que você escolhe também a potência do motor, né? Então, um motor pequeno, motor grande, bom? Ah, legal, obrigado. Desculpa interromper aí. Não, tá ótimo. Então, continuando aqui, né, eu até alterei aqui, mas eu vou começar lá do começo, que é melhor. Então, a gente começou aqui falando que sempre começa a alimentação pelo circuito de média, né? Então, clicou nele, apareceu aqui as configurações do circuito de média, né? A alimentação que vem da concessionária. Eu vou colocar aqui a tensão de 13,8 kV, que é uma tensão bem comum aqui que a gente usa no Brasil, né? Então, vou usar ele. As demais informações, se você não souber, ele traz uma configuração padrão aqui. Então, como a gente não está focando em média, não é o nosso negócio, a gente pode deixar da forma que está, tá bom? O próximo item aqui é o relé de proteção de média, né? Como não é o nosso negócio trabalhar com média, vamos deixar como none aqui, quer dizer que eu não estou usando nenhum, né? A gente vai começar a utilizar mesmo as informações a partir daqui, né? O transformador que transforma a média tensão, o 13,8, na baixa tensão. Então, aqui, eu vou escolher a tensão que eu vou trabalhar, né? Eu vou escolher se é 220, 380, 440, 690, tem que ver a do seu cliente. Eu vou deixar 380, que ela é mais comum aí no dia a dia. Você pode escolher também o tipo de aterramento, né? Tem até sistemas IT, sistema TT, né? O Wilton fala bastante disso nas lives dele, então é importante saber o tipo de aterramento que você está tendo ali. E outro item que vai ser importante para a gente colocar vai ser a capacidade, né? A potência do transformador, né? Quantos kVA tem o capacitor? Então, eu vou deixar um bem grande aqui, tá? Vou colocar um de 1000. E o que é legal, quando você coloca a potência aqui, ele já calcula corrente, a impedância, o XR, né? Se você tiver esses dados, você pode vir aqui e alterar, tá? Mas se você não tiver, você pode deixar essa relação que ele tá deixando como padrão, tá? Para você ter um norte. O próximo item, eu vou entrar aqui, ó, vai ser o disjuntor, tá? O disjuntor, eu posso escolher o tipo do disjuntor, tá? Então, eu tenho o ACB, que é o disjuntor de caixa aberta, ou seja, aquele bem grandão, que tem muitos acessórios. O MCCB, que é o caixa moldada, né, que é mais comum. E eu tenho o MCB, que aí é um mini disjuntor. Eu vou deixar aqui como um ACB, tá? Como um disjuntor de caixa aberta, que ele está logo depois digamos, da subestação, tá? Depois do trafo, seria o mais comum. Eu posso colocar o sistema, a quantidade de polos desse disjuntor, né? Nem sempre a gente trabalha com neutro, então eu posso colocar somente 3 polos. E ele ainda tem umas opções aqui, quando você quer ter um disjuntor que ele mede também o fuga-terra, o residual, né? Então, você pode colocar aqui se você quiser, tá bom? Então, configurei esse cara aqui. Esse próximo aqui é outro disjuntor, tá? Eu poderia colocar. Aqui já está a caixa moldada, beleza. Vou deixar aqui como tripolar, então tem um caixa aberta na entrada e depois eu tenho um caixa moldado, né? Seguindo o padrão aí. E aí, entrando nas cargas. Nas cargas, dependendo da potência do motor, né, não dá para colocar um mini disjuntor. Então, depende de qual eu vou colocar aqui. Então, venho aqui no motor, clico no motor, né, o Wilton até tinha comentado sobre isso aqui, então vou escolher um inversor, uma partida um pouquinho diferente, tá? E aí eu vou escolher a potência do motor. Então, aqui é outra coisa importante, que a potência está em quilowatt. Então, se precisar, você converte para quilowatt para colocar o valor certinho. E é bom que quando você escolhe a potência,
vou escolher um de 110 aqui. Ele já calcula a corrente para você. Você não precisa colocar a corrente. Então, 196 amperes. 196 já não cabe um mini disjuntor. Então, quer dizer que aqui nesse disjuntor tem que ser no mínimo caixa moldada. Se eu colocar um mini disjuntor, ele vai dar um alarme depois, que ele vai falar para você, ó, o mini disjuntor vai até 63, você precisa colocar um maior, tá bom? Aqui do lado, né, a outro tipo de carga que eu comentei é a carga genérica, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, pegar um circuito, todo circuito de iluminação, né? Eu sei que todo circuito de iluminação consome 50 amperes. Coloco 50 amperes e coloco o fator de potência. Né? Então, você precisa saber o fator de potência, dá uma olhada lá, ou então tenta fazer uma medição. Vou colocar aqui como se fosse 0,92, que aí não está dentro dos limites, aí não precisa pagar multa, tá bom? Aqui, o disjuntor que está protegendo essa carga. Então, vou colocar um de 3 polos. E a última carga que a gente colocou foi o banco de capacitor. Né? Então, você clica aqui no símbolo do banco de capacitor, a tensão que ele está ali, e aí você coloca quantos kVAR de correção você vai colocar. Né? Vou colocar bem baixinho aqui, só para ter um valor para vocês conhecerem também essa aplicação. Vou deixar em 3 polos aqui também, assim a gente não protege o neutro nunca. Então, vocês viram que foi bem rápido, a gente configurou todos os itens aqui, né? O que faltou? A gente não colocou nada sobre os condutores, tá? Os condutores são sempre esses itens aqui, ó, que são essas linhas, tá vendo? Essas 3 linhas quer dizer que são os condutores. Então, quando você escolhe 3 polos, ele aparece 3 risquinhos aqui, tá bom? Então, vou clicar nele. O que altera, né? É sempre importante saber as distâncias para você, porque isso muda a impedância do sistema e vai mudar a corrente de curto também que a gente quer calcular. Então, é importante você saber o tipo de cabo, né? Então, quando eu clico nele, eu tenho que informar, ó, se é cabo, se é barramento ou se é barramento blindado, tá? Eu preciso informar a distância, isso é muito importante, tá? Então, se é 5, se é 50, se é 500, né? Isso vai ter um impacto muito grande, né? E o tipo de material, né? Se é cobre ou se é alumínio. Alumínio no Brasil é muito raro ter alguém que trabalhe com alumínio, né? O Wilton fez até uma live explicando sobre isso. Então, normalmente cobre. Isolação PVC, tem tipos de instalação, né? Então, se eu tenho o condutor que eu vou usar é uma via só, ou se são várias vias, né? Se eu vou instalar ele na bandeja, né? Quantos circuitos eu vou colocar, quantas bandejas eu vou ter, né? Se ele está instalado ao ar livre, se ele está dentro da alvenaria, então tem todas essas opções para a gente poder escolher aqui e determinar na hora, porque tudo isso vai impactar na hora que você fizer a escolha da sua instalação. Então, o ideal é que seja o mais real possível, né, que você consiga ter essas informações, tá bom? Eu vou mudar alguns dados aqui, vou mudar só as distâncias para a gente ter algum impacto, tá bom? Então, coloquei 50, e vou colocar aqui, vou colocar 10 metros, né, o que está depois do disjuntor, vou colocar aqui 20 metros. Beleza. Então, da primeira parte, a gente já fez toda a configuração, né, eu teria que entrar cada condutor desse e mostrar, né, mostrar os dados, ver se está tudo certinho, estando certinho, só a gente ir para o próximo passo. Então, configurei tudo, item a item, configurei os condutores item a item. O próximo passo são esses 2 botões aqui, né? A gente vai partir agora para a parte do cálculo. Então, o ICU quer dizer que ele vai calcular a corrente de curto, né? O que a gente precisa. E o ICS, eu vou deixar calculando aqui, o ICS é a corrente de curto em serviço, né? Então, todo disjuntor acaba tendo as 2 correntes de curto, né? Uma para quando você tem o primeiro curto, digamos assim, aí a segunda,
né, a segunda, por exemplo, quando o disjuntor for acionado novamente, estiver em curto, né, quando der o CO novamente, ele tem a sua capacidade de curto reduzida, né, então dentro do disjuntor, as partes e peças ainda estão resfriando, voltando ao normal, então se você ligar ele imediatamente depois, a capacidade de curto dele cai, tá bom? Ó, então, eu cliquei em ICU, ele já fez, então, nesse caso, todo o cálculo de curto-circuito e toda a especificação dos componentes, tá? Tanto que deu successful, né? Deu tudo certo. A gente dá o OK aqui e vamos ver agora as informações, tá? A gente está no Selection Result aqui. Tem esses 4 tipos de visualização que a gente tem no software, tá? Esse aqui é o mais básico, tá? Então, o que a gente consegue ver? Ó, deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem grande. Então, aqui, ele especificou o tipo de cabo, ó, cabo 300 milímetros, a corrente de curto nesse ponto, ó, é 27,589K, quase 28, digamos assim, e aqui ele já especificou o primeiro disjuntor, né, CB de Circuit Breaker. Esse aqui é o modelo do nosso disjuntor, né, que chama o AE1600, ele já te dá aqui, ó, o modelo certinho, o modelo é esse aqui, e o nível de curto nesse ponto, né? O nível de curto é igual ao de cima, beleza? Vamos descendo aqui para navegar, ver um pouquinho mais aqui, ó. Aqui o condutor já caiu um pouquinho, né? É um circuito menor, né? Tá dando um disjuntor de 300 amperes, tá vendo? E a corrente de curto, né, IK3 quer dizer que é o curto trifásico, né, que é o pior caso. Então, nesse ponto aqui, ele é 19K, 19,382K aqui, beleza? Vamos descendo mais um pouquinho para a gente ver as cargas, né, o que ele vai proteger lá embaixo. Ó, aqui a seção já diminuiu, né, o próximo ele já escolheu um disjuntor, esse NF250, e o ponto aqui, nesse ponto, a corrente de curto vai ser 16K. Ele também especificou um contator, né? Quando a gente utiliza um inversor, você pode colocar o contator opcionalmente para fazer, para ele ter uma segurança maior. Escolheu o modelo do inversor, né? FR A840-110K, que é baseado na potência do motor que a gente colocou. Beleza? Vamos vir aqui para o lado para ver um pouquinho mais aqui. Então, no ponto do lado, está dando 13,98, quase 14K. Uma das coisas que a gente pode ver, por exemplo, se esse circuito fosse monofásico, eu posso clicar aqui em Calculation Result. E aí ele vai te dar tanto o curto-circuito IK3, que é o curto-circuito trifásico, quanto o curto-circuito monofásico, né? Então, o curto-circuito mono é 8,7, o curto-circuito trifásico é 13,98. Né? Então, eu vou ter isso para todos aqueles itens que a gente acabou de ver, e para os cabos também. Né? Então, você vê que é bem fácil da gente ter essas informações que muitas vezes é bem difícil você conseguir, né? Aqui, por exemplo, ele dá a informação que no barramento, ó, ou no cabo, né, depende de como você especificou, nessa linha aqui, o curto-circuito trifásico é 24,197. A gente viu o Selection Result, a gente viu o Calculation Result, e a gente vai ver agora a queda de tensão, tá? Então, você clica em queda de tensão e ele vai te dar queda de tensão em cada ponto dos condutores que a gente especificou. Então, aquele condutor lá que era 300 milímetros, a gente vai ter uma queda aqui de menos de 1%, ó, 0,41%, quase nada, tá? E ele também tem, ó, para cada ponto da instalação que a gente viu, ó, aqui já deu 1,1 mais ou menos, né? Vamos mais longe aqui para ver, ó. Aqui já deu 1,3. Né? Então, essas informações são interessantes e depois a gente vai ver tudo isso de forma detalhada no relatório. Né? Então, a gente está vendo aqui, pelo menos para você ter uma noção do que você já está especificando aqui no Unifilar, mas tudo isso fica pronto no relatório. Né? Eu ainda posso escolher para ele fazer o sistema ser seletivo. Né? Então,
eu posso escolher os dois disjuntores, por exemplo, eu quero que esses dois sejam seletivos. Então, em caso de curto-circuito nesse motor aqui, né, nesse inversor, eu quero que esse disjuntor desligue, né, e esse mantenha fechado, né? Se esse aqui não conseguir desligar a tempo, o próximo a abrir na linha é esse, né? Então, eu não quero que, por uma falha aqui, um curto-circuito nesse inversor com esse motor, desligue logo de cara esse aqui. Por quê? Vai desligar também o que a gente tinha falado que era a iluminação, né? Eu quero que, se der um curto aqui, desliga só o motor, né? Eu não perco mais nada, tá bom? Então, selecionei esses dois, você segura o Ctrl, os dois ficam vermelhinho, e você vem aqui e dá o Selective Braking e dá o Set. Ele deu alarme por causa desse segundo aqui, tá? Vamos fazer com o de cima. Aqui, ó. Quando você faz seletivo, um dos disjuntores normalmente tem que ser eletrônico por causa dos ajustes, né? O eletrônico, nesse caso, vai ser esse primeiro. Esses dois aqui eram fixos, né? Foi isso que ele avisou ali pra gente. Então, você dá o ICU e ele calcula pra gente. Então, já está calculado de forma seletiva. Quando eu mostrar o relatório, vocês vão ver lá os dois disjuntores interligados, né, e a seletividade entre eles. O que eu quero mostrar agora é a questão dos gráficos, né, das curvas do disjuntor. Então, eu posso clicar aqui no disjuntor e clico aqui em curva característica. Tá vendo? Ó? Ele já mostra aqui para você a curva do disjuntor. Né? Se eu clicar em outro aqui, ó, clico nele, clico aqui, ele mostra a curva do disjuntor. O que é interessante também, eu posso clicar nos dois e mostrar as curvas dos dois juntos. Tá vendo? Ó, CB1, que é esse cara aqui, e CB2 é o de baixo. E uma coisa que é mais interessante ainda, quando a gente tem os disjuntores ajustáveis, né, seja eletrônico ou não, eu posso clicar nele aqui, ó. Quando eu clico nele, aparecem as opções aqui embaixo. Essas opções que estão aqui são as opções que tem no disjuntor. Então, isso é muito legal porque eu consigo variar a curva aqui, né, e já saber o resultado, né? Então, eu vou mudando aqui, ó. Aqui é o current setting, né, que é a corrente, tá vendo? Ó? Conforme eu mexo aqui, ó, ele já vai ajustando a curva para você. Né? É lógico que depois eu tenho que calcular novamente a corrente de curto, porque eu mudei o parâmetro aqui. Mas eu posso modificar qualquer valor dele, ó, e fazer o ajuste. Né? Então, se eu quero ser seletivo, eu não posso cruzar a linha um do outro ali, senão ele deixa de ser, né? Se eu fizer isso aqui, ele já está com problema. Então, vamos voltar lá, né, para ele ficar de forma seletiva. Então, posso fazer isso, e o que é legal é que quando você imprimir o relatório, vai vir todas essas informações, né, vai vir a curva impressa e também os ajustes que você tem que fazer no disjuntor, né? Então, com isso aí, você entregando para o cliente, ele pode colocar até no porta-documento dentro do painel e ter um negócio bem profissional, porque a gente vê muito acontecer o pessoal ir e colocar tudo no máximo, né? Vamos parar de desarmar o disjuntor, vamos colocar tudo no máximo. E aí, todo o estudo de seletividade fica perdido, né? O pessoal não usa para nada, tá? Vamos ver a parte dos relatórios para a gente finalizar aqui. Então, quando você clica em Report aqui, tem dois tipos. Tem o relatório completo e tem o relatório só de corrente de curto. Né? Se eu quiser só isso aqui, eu seleciono ele e dou Create aqui. Mas eu vou fazer o relatório completo, que é o mais, tem mais informações, eu acho que é o mais interessante para vocês darem uma olhada. Sempre quando você mudar alguma coisa, eu mudei as configurações. Você tem que clicar aqui, ele calcular novamente. Senão ele te dá o alarme aqui, ele avisou, ó, você mudou lá e não precisa recalcular. Recalculou, agora ele deixa você fazer o relatório. Ele sempre pede para salvar, porque quando você gera o relatório, é bom você ter uma versão salva, porque senão se você fecha o arquivo sem salvar, você vai ter um relatório de um projeto que foi modificado. Né? Então, ele sempre pergunta, ó, você quer realmente gerar esse relatório e salvar isso, né, salvar esse projeto todo que a gente configurou? Então, nunca esqueça dessa parte, tá bom? Ele está gerando aqui, é um arquivinho Word, tá? Ele já abre automaticamente quando ele finaliza a criação.
Só mais um segundinho. Aqui, ó, já criou. Tá? Então, esse é o relatório que ele gera, tá, em Word. Tem até um índice aqui, tem informações bem detalhadas, vou deixar um pouquinho maior para todo mundo conseguir ver. Nesse momento a gente só tem inglês, né, mas lembrando que no futuro vai ter isso em português. Então, a primeira parte aqui foi aquelas informações iniciais que a gente colocou. Então, os 60 Hz, né, o limite máximo da seção do condutor, que a gente colocou 240, as temperaturas, né, o local, o nome do cliente, né, todos aqueles dados ele deixa aqui para você. O segundo item no relatório são todas as normas, então é interessante falar todas as normas que ele usou para calcular tudo aquilo que a gente está vendo, tá? Então, tudo que é IEC aqui, de cabos, de disjuntores, né, tá tudo listado, tá? O terceiro item são todos os elementos que a gente foi adicionando ao longo da apresentação. Então, eu adicionei uma entrada de média, eu não coloquei nenhum gerador, por isso está em branco aqui, ó. E todo item que eu coloquei, ele gera aqui também as propriedades que a gente setou. Então, lembra que eu coloquei 1000 kVA? Então, tá aqui, ó, sistema de aterramento TNS, tensão secundária 380. Então, todos os itens que eu coloquei, né, o motor, que era 110 kW, né, o banco de capacitor, que era 25 kVA, tá tudo aqui detalhadinho para você ter, tá? O próximo item é a lista dos materiais, então, tudo que ele especificou, né, então, a parte de média a gente deixa de lado, né, que é o relé de proteção, mas aqui é a parte dos disjuntores, tá vendo aqui? São todos os códigos do produto. Então, com isso aqui, você já consegue pedir um orçamento para qualquer distribuidor Mitsubishi, tá bom? E aqui também, que nem eu tinha comentado, quando eu escolhi que ele seja seletivo, né, ele já deixa aqui, né, e a seletividade entre os dois disjuntores, tá vendo? Esse disjuntor é 40 kA, né, e a capacidade total vai ser 24, né, que ele aumenta. Então, você consegue ver também as informações de seletividade. O inversor que ele escolheu para o motor, e aqui está todos os calculation, né, tudo que ele calculou de curto-circuito, de condutores, de queda de tensão, vai estar tudo aqui, né. Então, se você pedisse aquele relatório só de curto-circuito, ele ia mostrar basicamente essa parte aqui para você, né. Então, lá no disjuntor de entrada deu 27 kA, né, e o disjuntor que ele escolheu vai até 65, né, então está mais do que protegido. Então, você nunca vai ver aqui um curto-circuito maior do que o disjuntor, porque ele daria erro, tá, ele já cancela. Os condutores, né, todas as instalações que a gente colocou ali, né, as distâncias entre cada ponto, né, o tipo de cabo que ele colocou, a corrente de curto aqui, tanto trifásico quanto monofásico, né, a queda de tensão, né, nos condutores. Então, todos esses dados bem detalhados aqui para você. Os nêutrons, se você tivesse barramento também, tá? E a última parte é o diagrama. O diagrama não vem nesse arquivo. Vamos mostrar como é que faz o arquivo do diagrama. O diagrama você vem aqui e dá o Print Single Wiring Diagram. Isso aqui, ele gera uma área de impressão e você pode imprimir isso aqui, né? Você pode imprimir direto na impressora, ou então você pode imprimir e gerar um PDF, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, você faz aqui, gera o PDF e está pronto. E o último item que a gente estava falando é em relação às curvas, né? Então, eu selecionei esses dois aqui que já estavam selecionados, vou vir aqui em Report e vou dar o Print Curves, né? Imprimir as curvas. Quando ele faz isso aqui, ele gera um Word também, né? Que é esse cara aqui, ó. Carregando aqui. Aí. Então, ele mostra as curvas dos dois disjuntores aqui, coloca um template aqui em cima, e essa parte aqui que eu comentei que é muito interessante, tá? Ó. Então, tem o modelo do disjuntor, e tem o nome de cada switch que tem no disjuntor e o valor que você precisa colocar no disjuntor, né? Isso aqui é uma mão na roda aí para
quem trabalha na manutenção, né? Porque o pessoal, muitas vezes, o cara vende o painel, entrega ali, às vezes, com o ajuste que ele fez, ou então, se não tem estudo, coloca tudo no máximo, e aqui você consegue entregar, né, com a documentação do que tem que estar ajustado ali mesmo. Tá bom? Essa é a apresentação do software, tá? Então, eu acho que eu passei todas as funções aqui de forma rápida, e deixa eu abrir a apresentação aqui de novo. Agora a gente vai entrar na parte das perguntas, né? Antes, eu queria só que vocês fizessem uma pequena avaliação do que a gente apresentou, até para saber se a gente está no caminho certo ou não. E aí a gente vai dar uma olhada nas perguntas aqui. Eu acho que deve ter um monte de pergunta, né? Porque esse tema bem interessante, né? O pessoal geralmente vai... Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso, vai respondendo, tá, pessoal? É uma perguntinha, é um clique aí, só para a gente saber se foi legal, se vale a pena, às vezes, fazer no futuro de novo, né? Porque a cada 6 meses a gente está implementando novas funcionalidades, né? Então, tanto que a versão em português é uma delas, né? Muita gente acabou pedindo e aí a gente adotou. A gente está só esperando ter algumas funções mais interessantes para a gente ter a versão em português também. Mais uns segundinhos aí. E eu tô vendo aqui que tem muita pergunta, tá? O que não der para a gente ler aqui e responder ao vivo, não se preocupa que eu me comprometo aí a responder por e-mail, tá? Vamos lá. Bom, muita gente já respondeu aí, né? Muita gente avaliou muito bem, muito obrigado, gente. O Wilton vai me ajudar aqui com as perguntas, eu estou dando uma olhada aqui, eu acho que ele vai me ajudar lendo algumas aqui, a gente vai tentar responder todo mundo. Quem não der, tem muita pergunta, eu acho que vai ficar por e-mail bastante coisa. Parabéns pela apresentação, Pedro, muito legal. Legal, obrigado. As perguntas eu vim acompanhando também, são todas em função da ótima apresentação aí. Então tem bastante coisa aí. Acerta o fôlego aí e vai ter que escrever bastante e-mail também depois. Não tem problema. A ideia é deixar tudo o mais claro possível aí para todo mundo. Vamos lá, então? Você começa lendo, então? Isso, leio sim. Eu queria só, antes de começar a ler a primeira pergunta, Claro. Várias vezes aqui foi perguntado se a gravação desse webinar vai estar disponível, e o Bruno já colou aqui, né? Vai estar sim no YouTube da Mitsubishi, a partir de amanhã, depois do almoço, alguma coisa assim. Então, só para avisar o pessoal aqui, eventualmente, ele também vai estar no site da revista Potência na área de webinars, mas de preferência acessem ali pelo YouTube da Mitsubishi. Então vamos lá, deixa eu ver só aqui a ordem, deixa eu ir de... No começo, né? É isso, aqui só vendo que elas estão entrando aqui de baixo para cima. Não, vamos lá por baixo então. Carlos Lacerda pergunta... a coisa vai andando rápido aqui. Tem como... só um minutinho que está bem corrido aqui. Talvez é melhor começar lá por cima, que aí não vai Que descer ele... né? Então, vamos lá. Antônio Salles, ele não leu o manual ainda, mas gostaria de saber se pode inserir os valores de curto presumível em cada barramento.
em cada barramento do circuito, onde estão esses barramentos, representariam painéis de alimentação em série. Quer que eu leia de novo? Na verdade, não dá para inserir o curto que você pretende, né? Porque é o que ele vai calcular ali para você. Então, você pode fazer a simulação e ver se o cálculo está dando dentro do esperado, né? Então, seria a forma mais fácil de fazer com o software hoje. Espero que tenha respondido aí. Uhum. Gustavo Santos pergunta qual é a metodologia para o cálculo das correntes de curto. Tem algum documento ou norma que o software foi desenvolvido? Eu posso mandar mais detalhes para ele, mas é com base naquelas normas que ele cita ali, né? Então, mas se ele precisar, eu posso consultar o pessoal de desenvolvimento e mandar mais detalhado ali a forma de cálculo de curto também. Bacana. O Edson pergunta se o programa faz diagrama funcional. Não, ele só faz esse diagrama unifilar mesmo, né? Então, a ideia é a simplicidade do programa, né? Então, por enquanto, ele está bem simples. É o simples que resolve um monte de coisa, né? Então, Isso. é o simples eficiente aí. O Arnaldo Silva pergunta que ele tem um trafo de 1 MVA com uma alimentação de 6 kV, 380 volts, com 1.600 amperes de corrente de carga. Ele pergunta como poderia calcular a corrente de curto do cabo de média tensão nesse software. Ele faria o cálculo também, né? Seria naquela parte inicial, quando a gente colocou a parte de média, né? Então, entre a alimentação e o transformador. Então, daria para fazer esse cálculo ali também. É só incluir, né? Só Incluir o isso. ramo ali, né? O trecho ali da média, né? Uhum, Legal. A gente trabalha mais com baixa, né? Mas no Japão a Mitsubishi também trabalha com média, né? Então, aqui no Brasil, o nosso foco hoje é baixa, mas o software é japonês, né? Então, atende tudo, né? Isso que é interessante. Gilbran pergunta, os valores desses equipamentos no mercado são compatíveis com as marcas ABB e Siemens? Sim, sim. Até a gente fala que é um produto premium, né? Então, realmente é para trabalhar aí com marcas similares, né? Que tem... A gente compete com as grandes mesmo, né? Então, ABB, Siemens, Schneider, WEG, né? Que são produtos de qualidade, né? Então, o nosso produto, quase todos eles são feitos, desenvolvido e produzido no Japão, né? Então, são produtos de alta qualidade e alta tecnologia. Alessandro Bodilla pergunta como é feito o cálculo da corrente de picape. Esse eu não vou ficar devendo, mas pode deixar que eu vou te responder por e-mail, né? Entra junto do cálculo da pergunta anterior. Legal. Rafael Carvalho pergunta, o software não calcula o cabo diretamente o circuito final sem a necessidade de inserir todas as informações do sistema elétrico? O software não calcula o cabo diretamente do circuito final sem a necessidade de inserir todas as informações do sistema elétrico. Seria tirar, né, a parte ali da concessionária, né? A ideia é que você coloque essas informações, né, mesmo que sejam aquelas informações que a gente considerou como padrão, né, que já tem no sistema. Porque ele vem calculando as correntes de curto desde a fonte, né? Ele calcula pra gente, mais depois do trafo, né, mas desde a fonte. Ele vem, né, no barramento infinito ali. Uhum. O Ângelo pergunta, o diagrama unifilar pode ser exportado para software de CAD? Não, então, essa é uma funcionalidade que o pessoal pediu já, a gente está tentando trabalhar nisso, mas por enquanto ele só consegue exportar daquela forma que eu mostrei, através da impressão, seja num PDF ou seja mesmo num papel físico. Então, por enquanto, não é possível exportar para o CAD, né, o CAD Electro.
O Alexandre Souza, é possível simular uma usina de geração fotovoltaica e analisar a corrente de curto e a seletividade? É possível, mas só que você vai ter que trabalhar com uma geração fotovoltaica como um bloco só, porque ele não vai medir, você não vai ter informações para colocar a questão do fotovoltaico, né? Aquela questão DC, né, corrente contínua, você vai trabalhar, digamos, depois do que transforma para corrente alternada, né? Como se fosse um gerador, né? Ele está gerando alguma coisa independente de onde está vindo, né? Até porque os dimensionamentos do lado em corrente contínua são diferentes do lado em AC, e o software ainda não tem o lado CC, né? Justamente, Perfeito. é bem diferente. É isso aí. Adriano Martinez, qual a norma utilizada no software para especificar barramento de cobre? Eu não sei de cabeça, mas está naquela lista lá que a gente viu do relatório. Listinha, né? O André pergunta se o software demonstra a memória de cálculo em alguma janela. É possível incluir essa funcionalidade no futuro, caso não inclua a memória de cálculo? Eu vou levar a sugestão lá para o pessoal de desenvolvimento, mas por enquanto não tem, né? O pessoal, normalmente, eu acho que mais para a área educacional, né? Eu acho que é bastante interessante ter esses dados, né? Mas para o dia a dia ali, quem está projetando alguma coisa, ele ter no o IK3 ali, os valores já é suficiente, mas de qualquer forma eu levo a sugestão para o pessoal. Bacana. Rogério pergunta, no momento de montar o diagrama, é indicado condutores entre o disjuntor geral e barramento, e também entre barramento geral... Espera aí que pulou aqui a janelinha. No momento de montar o diagrama, é indicado condutores entre o disjuntor geral e o barramento, e também entre o barramento geral e disjuntor de saída. É possível trocar o condutor por barramento? Sim, então, quando você entra no item que é o condutor, que é os 3 tracinhos, você consegue escolher ali se é cabo, barramento ou barramento blindado. Então, dá para você escolher qual tipo você vai usar ali. Antônio Januário Almeida está fazendo a pergunta de $1 milhão. Quando será oferecida a versão em português? Eu não tenho previsão. Eu espero que saia esse ano, mas esse ano tá difícil com tudo isso que aconteceu, viu? Provavelmente no início do próximo ano. O Diego, acho que meio que você já respondeu, mas vamos lá. O software apresenta integração com software externo, como o ePlan, por exemplo? Não, a gente não tem, mas o ePlan em si, ele tem uma biblioteca toda da Mitsubishi. Então, se você entrar lá no library lá e botar para baixar, tem todos os produtos. Aí é questão só de você montar diretamente ali utilizando os nossos equipamentos. Legal. Adroaldo pergunta, caso o cliente opte em ter um inversor de outro fabricante, é possível implementar no software? Não, por enquanto não, né? Ele só tem a família da Mitsubishi, né? Então, ele está fechado dessa forma, mas na partida direta teria menos problemas porque seria um contator e um relé, né? Então, o inversor já é um componente mais complexo ali na hora de calcular, então não dá para confiar se você colocar um concorrente ali nos cálculos em si. É uma pergunta meio interrelacionada com o Jonathan Horst. Ele, como na manutenção, geralmente ele tem diversas marcas e modelos de dispositivo, como é que funciona a integração desses sistemas de marcas diferentes no software? Ele diz que, pelo que ele viu no Word, pode alterar os valores, mas no diagrama é possível? Assim, os cálculos em si, de maneira geral, eles vão ser, digamos, universais, né? Tudo baseado em norma ali. A questão dos componentes em si, né, é só a questão da especificação. Então, ele está escolhendo ali um disjuntor da Mitsubishi que tem corrente de curto tal para atender tal modelo, né? Então, eu não vejo problema se ele quiser calcular, por exemplo, eu tenho a minha planta hoje rodando, eu vou montar o circuito aqui,
né, pelo menos para saber qual a corrente de curto em cada ponto, né, isso aí é interessante e funcionaria também. Ótimo. Pedro, manda uma sugestão aí, talvez, para levar. Ele sugere aumentar a área da tela de apresentação para que... Ah, não, aqui é do Webinar Jam, eu acho. Ok. Luan, tem algum software para harmônicas? Para harmônicas, por enquanto não, né? A gente trabalha bastante na parte dos medidores. Até eu mostrei aquele slide que é um produto novo que a gente lançou no mês passado, que aí o medidor, ele mede tanto o THD, né, que é o total de harmônicas, quanto as harmônicas por ordem, até a 31ª ordem. Então, sem falar que ele tem a memória de massa dentro do equipamento. Então, você deixa armazenando ali para ele, para pelo menos você ter um registro, né, um histórico e poder analisar como é que está a qualidade da sua rede. Software em si, por enquanto, não temos mesmo. Pedro, se ele escolher um disjuntor errado, na simulação o software corrige? Na verdade, ele vai te indicar o modelo correto, né? Então, não dá para escolher o disjuntor no software. Dá para você forçar o disjuntor. Por exemplo, ele escolheu um modelo, mas eu não quero aquele modelo. Eu posso escolher para outro modelo da Mitsubishi, só que se for um modelo errado, por exemplo, se for uma corrente de curto menor do disjuntor que é o sistema, ele vai dar um alarme ali para você avisando, ó, você escolheu um disjuntor que não serve ali, né? Por favor, corrige antes de eu calcular novamente todos os dados. O Fernando tem uma sugestão, uma pergunta. Enquanto não fica pronta a versão em português, se poderiam disponibilizar um glossário? É uma boa ideia, isso aí eu posso providenciar, até porque são poucas palavras ali, né? Então dá para trabalhar nisso. Obrigado pela sugestão aí, eu vou tentar trabalhar nisso e divulgar para vocês. Pessoas pedindo o link para baixar o software, ele está aqui em cima, aqui na janelinha de bate-papo aqui, tem uma mensagem permanente ali com o link, né? No chat, né? No chat tem o link ali. Se o Bruno quiser repetir aqui na janelinha, também eu vou ok. copiar aqui para todo mundo. Também pode copiar, né? Boa. Pronto. Rolei aqui, mas também se você entrar no site mitsubishielectric.com.br, né, você entra lá na parte de catálogos, está tudo junto ali, todos os softwares e catálogos que a gente tem gratuito, né, só baixar e instalar, ele é bem pequenininho, bem tranquilo de instalar. Excelente. Tem mais algumas aqui que apareceram agora. Quer responder mais algumas? Pedro, ok, responde por e-mail. Vamos responder a última, e aí a gente finaliza, então, já deu 1h13 1 hora de e tempo, pouquinho, né? Não estender muito. Deixa eu pegar alguma aqui. Escolhe bem a última, hein? Eita, para fechar com chave de ouro aqui. José Manuel, se todas as considerações são feitas em produtos Mitsubishi, todos esses produtos estão disponíveis no Brasil para especificação em projeto? Sim, sim. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Então, se você filtrar ali no começo que você está criando o projeto, colocar Brasil, ele já faz um filtro para todos os produtos que a gente está incentivando a trabalhar aqui no Brasil, né? Tanto que tem estoque, tem catálogo em português, tem suporte técnico, né? Tem toda uma equipe para ajudar todo mundo a trabalhar e utilizar esses produtos. Muito legal. Eu vou aparecer na janelinha aqui para me despedir do pessoal. Pedro, excelente. Bom, eu pulei aqui, né? Inúmeros elogios aqui. Excelente apresentação, muito legal, bacana, sensacional. Então, parabéns aí, Pedro, pela apresentação. Parabéns pelo software. Eu já tinha te falado em particular, agora em público. Achei muito legal o software. Principalmente pelo que você falou, ele é simplesinho e daí vem ele ser legal. O único senão, já sabemos, e o pessoal comentou aqui, assim que ele estiver disponível em português, aí não vai ter nem o que comentar, né? Então, parabéns aí por tudo e
Queria agradecer em nome aqui da Potência, de toda a equipe, a você, ao Bruno, a Mitsubishi, pela confiança. Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade aqui de apresentar um pouquinho da Mitsubishi como um todo, né, e também uma das soluções aí que a gente está promovendo bastante, né, então podem contar conosco aí para qualquer projeto, necessidade que vocês tenham, que a gente está entrando forte nesse mercado, e agradecer a você pela disponibilidade aí, pela ajuda aí com tudo. Imagina, foi muito legal. Bom, quem está habituado a participar de evento online que eu promovo, que eu mesmo ministro, eu gosto sempre de encerrar você escrevendo na janelinha se essa apresentação foi útil, não foi útil. Aqui não tem como deixar diretamente o like aí, mas pelo menos escrever foi útil, não foi. Já tem uma avaliação que foi feita, mas eu pelo menos acho legal essa informação de ter sido útil ou não, né? Então, se vocês puderem digitar na janelinha aí, para a gente é bem importante. Então, muito obrigado a presença de todos, a participação, foi muito legal, curti bastante, saí tendo aprendido muito mais do que eu entrei aqui no webinar. Então, muito obrigado mais uma vez, Pedro, obrigado Bruno, que está nos bastidores, obrigado a Mitsubishi, e fiquem todos em paz. Muito obrigado, então, um abraço. Obrigadão a todos, tchau, tchau.